Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de João 3, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nascer do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acrediteis quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho deste dia nos convida a meditarmos nessa ordem de Jesus, nessa afirmação: vós deveis nascer do alto. E aí nós podemos nos perguntarmos ao Senhor: mas como podemos fazer isso? Como Nicodemos pergunta, né? Mas como é possível isso acontecer? Então Jesus fala a ele: o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Ele ouve o ruído, mas ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas ele sabe que nasceu do alto, ele sente. Então o Senhor vem nos trazer essa meditação neste dia, nessa terça-feira, para nos falar que Jesus é o Filho do Homem que desceu do céu, e diante dele, por meio dele, toda revelação acontece. Mas ele nos diz também que cabe a cada um de nós reagirmos com a fé, com essa mesma fé de acreditarmos que o Espírito paira onde quer, sopra onde quer e em quem Ele quer. Mas Jesus chama a atenção de Nicodemos e nos chama a atenção também, porque Ele diz a Nicodemos: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Assim acontece com cada um de nós, que já temos o nosso conhecimento, mas não nos abrimos para o conhecimento de Deus. Nós nos apegamos àquilo que nós sabemos e impedimos o Espírito Santo de agir, porque nós achamos na nossa concepção que o Espírito Santo é só para esse ou só para aquele. Mas o Senhor fala: não, é verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Assim também o Senhor nos chama a atenção nesse dia, para nos abrirmos para a graça dEle. E Ele nos diz mais: se não acreditamos quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Se não acreditarmos que as coisas de Deus podem acontecer aqui, como vamos alcançar o céu ou acreditar nesse céu que existe?
se não nos colocarmos nas mãos do Senhor, não acreditarmos nesse Espírito Santo que nos conduz, que é capaz de nos fazer nova criatura, novas pessoas, como podemos acreditar nas coisas do alto do céu, se não acreditarmos que isso pode acontecer aqui nesta terra? Então que possamos estar abertos para o Senhor nesse dia. Acreditarmos que o Espírito Santo é para nós, para todos nós, até para aquele que de longe ouve a promessa de Deus, ouve a voz do Senhor. Mas o Espírito Santo é essa promessa de Deus para mim e para você. Então que possamos hoje meditando nessa palavra e pedindo do Senhor essa graça. Dai-me, Senhor, a graça de ser batizado no Teu Espírito Santo, esse Espírito que vem do céu e que nos conduz para Jesus. Esse Espírito que conduz aqueles que o recebem para junto do Filho do Homem, para junto de Jesus. Então possamos pedir isso ao Senhor nesse dia. Batiza-nos, ó Senhor, com Teu Espírito Santo. Dai-nos a graça de nascer de novo, de sermos nova criatura. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, para experimentarmos as coisas do alto. Que você possa falar nesse dia. Vem, ó Espírito Santo, vem me encher. Eu me abro ao Teu querer, à Tua vontade. Sopra, Espírito Santo, sobre mim, todo o Teu querer, a Tua graça. Que possamos assim nesse dia nos rendermos a essa graça de Deus, desse Deus que é vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos encha plenamente do Seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.